A paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos aqui iniciar o nosso primeiro estudo do Seminário da Mulher da Palavra, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Picuí. O SEMUP é um seminário onde estamos reservando um tempo para estudarmos, compreendermos a Santa Palavra de Deus, conhecermos mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse primeiro estudo, nós vamos iniciar com uma pergunta, e a pergunta é esta: somos terras férteis para a produção do fruto do Espírito Santo? A partir dessa pergunta que iniciamos, é justamente que vamos pensar um pouco e a partir desse estudo vamos refletir se verdadeiramente nós somos terras férteis, se nossa terra está pronta para a produção do fruto do Espírito Santo. Mas, para nós termos como base bíblica, vamos ler o versículo que se encontra lá na epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5 e o versículo 22, que diz assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A partir da leitura deste versículo, nós estamos reconhecendo quais são as características desse fruto do Espírito Santo. Mas precisamos também entender o contexto que o apóstolo Paulo escreveu. Por que o apóstolo Paulo escreveu? O que levou o apóstolo Paulo a escrever esse fruto e detalhar as características deste fruto do Espírito Santo. Então, no capítulo 5, se você parar para analisar, você vai encontrar que o apóstolo Paulo está ali com exortação a todos aqueles dos Gálatas. E ele chega lá e vai dizer o seguinte, para que eles tomem cuidado para não perder, não deixar de lado, não desconsiderar a liberdade que tem em Jesus Cristo. A liberdade justamente que Jesus Cristo nos deu quando nós o aceitamos como o único e verdadeiro Salvador. E dentro dessa fala, dentro desse contexto que Paulo vai trazer sobre a liberdade em Cristo, aí ele vai trazer agora também duas possibilidades. Ele vai dizer, vocês não devem dar lugar às obras da carne, às vontades da carne, dar ocasião à carne, aos seus desejos, mas, em segundo lugar, vocês precisam andar em espírito. E aí nós já identificamos duas possibilidades, dois caminhos, para nós andarmos, se é pelas obras da carne ou se é em espírito. E é dessa forma que o apóstolo ele vai entrando mais nessa diferença das obras da carne e do espírito, que ele vai justamente chegar no nosso ponto, que é a produção do fruto do espírito em nossas vidas. Para o nosso estudo, nós vamos primeiramente pensar um pouco. Sabemos que estamos vivendo em um período muito difícil, um período de incertezas, de medo, um período que não sabemos como vai terminar, quando vai terminar. E em um período como esse, que precisamos mais estar permitindo que o Espírito Santo de Deus venha produzir em nós o seu fruto e demonstrar as características desse fruto. E é nesse pensamento que vamos dividir aqui o nosso estudo em 3 tópicos. O primeiro, nós vamos ver a diferença das obras da carne e do fruto do Espírito. Segundo tópico, vamos detalhar as características do fruto do Espírito. E o terceiro tópico é a nossa pergunta: nossa terra está pronta para a produção do fruto do Espírito? Então vamos lá. Primeiro tópico: obras da carne e o fruto do Espírito. Em primeiro lugar, as obras da carne, elas são feitas, realizadas por nós.
São obras que quem faz essas obras somos nós. É a nossa estrutura humana que pratica, como aqui está na palavra do Senhor, que pode ser prostituição, idolatria, feitiçaria, inimizades. E assim o apóstolo vai detalhando, né, cada obra da carne que pode ser realizada por nós. Essas obras da carne, elas são mais de uma, que é o interessante de nós apresentarmos aqui, e elas são realizadas por nós. Já para diferenciar das obras da carne, vem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um só. Existe apenas um fruto do Espírito. Só que este fruto, ele se apresenta, ele é caracterizado por algumas características que podem ser apresentadas em nossas vidas. E o interessante também é que o fruto do Espírito não somos nós que produzimos. Não, é o Espírito Santo de Deus que vem até a nossa vida e produz em nós. Só quem tem o poder de produzir essas características do fruto do Espírito é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo vem para produzir as suas características em nós. E nós precisamos estar com a nossa terra preparada. Mas antes de passarmos para a pergunta final, nós estamos preparados? Nossa terra está pronta? Nossa terra é fértil para que o fruto possa ser produzido em nós? Antes disso, vamos para o nosso segundo tópico, já que nós já diferenciamos que as obras da carne são mais de uma e são produzidas por nós, que o fruto do Espírito é apenas um e é produzido pelo Espírito Santo em nós. Vamos agora para o nosso segundo tópico. Quais são essas características? Justamente a parte da palavra da Bíblia que nós lemos, que está lá no versículo 22. Quais são essas características do fruto do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo, ele pode ser apresentado em nós seguindo essas características. Primeira característica, o amor. E esse amor é o amor baseado no amor de Deus para com a humanidade. É um amor altruísta, um amor sem interesse, é um amor verdadeiro, um amor que não precisa da barganha, um amor puro. E só quem pode produzir esse amor em nós é o Espírito Santo de Deus. A alegria ou o gozo, justamente tanto a característica da alegria como a característica da paz, elas são características próprias do Espírito Santo de Deus em nossa vida. E o interessante é que tanto a alegria como a paz não quer dizer que a ausência de problemas, ausências de adversidade, ausências de dores, não. Quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus produza em nós a alegria ou a paz, é independente da situação, independente das circunstâncias. É sabermos que independente de qualquer situação, a alegria do Espírito está aqui dentro de nós. A paz do Espírito Santo está aqui dentro de nós, independente se estamos em guerra ou não. Então, por isso que o fruto do Espírito não somos nós que produzimos, é o Espírito Santo de Deus que produz em nossa vida. Outra característica é a longanimidade, que também é um dos atributos do nosso Deus. O nosso Deus, ele é longânimo, ou seja, ele é tardio para se irar, ele é paciente para com nós. E esse fruto, quando o Espírito Santo de Deus produz em nossa vida, nós verdadeiramente também devemos expressar essa longanimidade, ser tardio para se irar com os outros, ser paciente para com o outro, parar para compreender o outro. E por isso, meus amados e minhas amadas irmãs, só o Espírito Santo de Deus para nos dar essa característica e produzir em nós essa característica. E temos aqui a benignidade e a bondade, que são duas características voltadas também para o nosso próximo. Nós verdadeiramente pensarmos o bem para o próximo, agirmos com o bem, com a bondade, termos pensamentos e ações bondosas para com o outro, né? Parar de olhar apenas aqui para o nosso eu, para o meu interesse pessoal, mas ter um olhar voltado para o outro.
né, de bondade, querer o bem do outro como se fosse o meu bem. Desejar o bem, fazer o bem para o outro como se eu estivesse fazendo para mim. Olha que características maravilhosas do Espírito Santo de Deus. E agora vem a fé, e essa fé interessante é a fé inabalável, é a fidelidade nossa para com Deus. Nós sozinhos não temos condições de sermos fiéis totalmente ao nosso Deus, mas o Espírito Santo de Deus, ele pode produzir em nós essa fidelidade, independente da situação, sermos fiéis a Deus. Temos a nossa fé inabalável no nosso Deus. Não tropeçar, não desviar o pé nem para a direita nem para a esquerda, mas estar firme, crendo em Deus, o nosso Senhor. É essa característica maravilhosa que nos faz permanecermos firmes, aleluia, em Deus. Outra característica é a mansidão. A mansidão é aquela característica de como nós reagirmos, como vamos reagir. E o Espírito Santo de Deus, quando vem produzir em nós o seu fruto com a característica da mansidão, é justamente a nossa forma de reagir em situações que pode até nos pegar de surpresa, pode até tentar mexer com o nosso emocional, com o nosso orgulho, mas o Espírito Santo produzindo em nós, a mansidão é quem se apresenta. E juntinho da mansidão tem a última característica, que é o domínio próprio ou a temperança. É você estar no domínio da situação. Quando o Espírito Santo de Deus produz a temperança em nós, ele nos dá a condição de termos o controle de nós mesmos, o controle da nossa vida, o controle da nossa emoção, o controle das nossas ações. É sabermos dizer não para nós mesmos, é sabermos dizer basta, é sabermos dizer tá muito, é sabermos dizer tá pouco, aumenta aí um pouquinho, em todas as áreas da nossa vida, seja ela sentimental, psicológica, seja ela na nossa realidade, na obra do Senhor, em casa, no trabalho. Olha que característica maravilhosa para a nossa vida, o domínio próprio, a temperança. Então, amados e amadas irmãs, vamos já partir para o nosso terceiro e último tópico. Nossa terra está preparada? Sabemos que para uma boa terra fértil, preparada para o plantio, ela precisa de no mínimo 3 coisas. Ela precisa primeiramente de água. Nenhuma terra sem água, ela não é considerada fértil. Mas o solo também é muito importante. O solo ele precisa ser rico em nutrientes. E precisa, toda boa plantação necessita da luz do sol. E queremos trazer agora essas 3 necessidades de uma terra fértil para a nossa vida espiritual. E mediante essas 3 características você vai poder refletir e perguntar: minha terra está preparada para a produção do fruto do Espírito? Primeiro, uma terra preparada com a luz do sol, precisamos saber se a nossa vida está debaixo da potente mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Se é Jesus Cristo que está sobre nossa vida, porque, como diz lá no Salmo, luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela tanto entra como nutriente para a nossa terra, como também entra como uma luz para o nosso caminho. Precisamos ter essas 2 coisas. E conseguimos essas 2 coisas aqui, através da palavra, da santa palavra de Deus. E a terceira coisa é a água. Não existe terra fértil sem água. Por isso que Jesus Cristo é a fonte da água da vida. E é nele que devemos buscar todos os dias. Então, fica aí com esta palavra, fica aí com esta meditação. Procure água em Jesus Cristo. Procure na santa palavra de Deus a palavra, a luz para o seu caminho e o alimento para a sua alma. E com certeza a sua terra estará fértil para o Espírito Santo de Deus produzir em sua vida o seu fruto, em nome de Jesus.